Olá Jedi, olá Sith, olá Mandaloriano. Eu sei que tem um Mandaloriano aí, Mandalorianos carentes de Bebê Yoda, porque não tem pet de Bebê Yoda nesse jogo. Como não tem um pet de Bebê Yoda nesse jogo? Vamos fazer rebelião? Agora? Agora, lá na porta da BioWare. E aí, BioWare, aqui ó, você ouviu aqui pela primeira vez, pet de Bebê Yoda no Star Wars The Old Republic. E é isso aí, tenho dito. Então, depois dessa introdução, eu vim trazer mais um vídeo de Star Wars The Old Republic, ou Store, como o pessoal chama por aí, falando de... Na verdade, o título desse vídeo é diferente do que tá no YouTube aí, mas não é bait. Eu falei que vão ser coisas que você deve saber antes de começar a jogar, mas são coisas que eu gostaria de ter sido avisado antes de começar Star Wars The Old Republic. As coisas que eu vou pontuar aqui são coisas que vai te ajudar caso você seja um jogador novo. Então, se você já joga ou tá pensando em jogar, são coisas que isso daqui deve te ajudar bastante. Me ajudariam se eu tivesse sabido antes. Então, eu fiz uma listinha aqui e vamos começar com ela agora. Primeiro ponto: link de indicação. Se você não conhece ninguém, nenhuma alma viva que jogue Star Wars The Old Republic, quando você chega no jogo a partir de um link de indicação de algum amigo ou de qualquer outra pessoa, você tem alguns benefícios. Espaço no inventário, aqui o meu não está cheio ainda, então você já chega com um pontinho a mais. Bônus de XP, deixa eu colocar aqui ó, a câmera estava ali. Espaço no inventário, bônus de XP e entre outros. Eu não posso pontuar todos os bônus de new players aqui porque ele é meio variável. Alguns meses eles dão umas coisas, outros meses eles dão outras coisas. Então, os principais pontos eu acho que são esses. Se você já é um jogador e parou de jogar, se você voltar a partir de um link de indicação, você tem 7 dias de bônus na sua assinatura. Caso você já jogue e já tenha sido um assinante. Então, se você não conhece ninguém, eu vou deixar aqui nos comentários o meu link de indicação e você pode começar a jogar a partir dele ou você pode voltar a jogar a partir dele. Item número 2. Agora sim, item número 2. Quick Travel. Aqui a gente está em Tatooine. Eu vou mostrar aonde você pode encontrar esses pontinhos ali de Fast Travel. Em todo ponto principal que você passe, seja uma cidadezinha, um vilarejo, você vai encontrar uma maquininha dessa daqui, ó. Então, você vai encontrar esses outposts aqui. Sempre clica nele, normalmente eles habilitam quando você passa perto. Nunca me aconteceu de não habilitar, mas sabe aquele medinho? Eu vou lá e habilito, dou uma clicadinha nele. Aqui você habilitou um outpost. Se você tá andando pelo planeta, isso aqui eu me lasquei no começo do jogo, porque eu andei igual um desgraçado nesse jogo e eu não sabia desse recurso. Você clica nessa bolinha aqui e você vai ter todos os outposts que você já habilitou no jogo. Então eu posso pegar e posso ir lá pro começo lá de Tatooine, onde começam as missões. Então esse botãozinho aqui é bem importante. Agora que eu cheguei de viagem, o item número 3 vai ser Main Quest. Por que Main Quest? Cara, no começo do jogo eu queria ter ido com mais foco. Como eu já disse nos vídeos anteriores, a história de cada classe do Star Wars The Old Republic é bem legal e ela segue uma linha. É legal, mas ela é linear. E ela acontece a partir das main quests. Então eu demorei muito no começo do jogo, fiquei fazendo side quest e tal. É aquele tipo de falta de foco. Aquele tipo de falta de foco que a gente tem. Como eu dizia, falta de foco.
cara, vai tocando as main quests. Como você sabe que é uma main quest? Deixa eu apertar o mapa aqui, ó. Main quest são essas story missions aqui. São as missões que tem um roxinho ao redor do personagem ali, ó, o roxinho ao redor de quem tá te dando a missão. Se você olhar até no teu mapa ali, ó, minha missão principal é em Alderan. Eu vou até dar um pulo pra lá. Eu tô em Tatooine e não lembro mais por quê. De novo, a falta de foco. Item número 4. Escolha bem o nome do seu personagem e o nome do Legacy, porque Legacy vale para todos os outros personagens. Por que isso? Eu comecei esse jogo, confesso que de maneira bem despretensiosa. Então apareceu lá o nome do personagem, põe meu sobrenome mesmo. Ok, até meu sobrenome eu costumo usar em alguns jogos. Mas aí tinha o nome do Legacy lá. Eu coloquei qualquer coisa, mas daí que eu fui perceber depois que esse é o nome do legado que todos os seus personagens têm. Então você pode ligar todos os personagens entre si. Então se você tem esse meu aqui, por exemplo, é um Jedi, eu criei um Sith, eu posso abrir a árvore deles lá. Cadê? Eu posso abrir a árvore do Legacy lá e Family Tree e fazer uma ligação entre todos os personagens que você tem. Entendeu? Então, eu ainda vou mudar o nome aqui, vou procurar um nome legal, mas por que eu digo para ter bastante certeza antes de escolher o nome do Legacy? Porque até dá para mudar, mas custa. E agora, nesse momento, está em promoção por ser 600 Cartel Coins, que se você não começou a jogar ainda, Cartel Coin é o dinheiro real do jogo, onde você coloca ali para comprar as coisinhas. E normalmente é 1000 Cartel Coins, está por 600 Cartel Coins. Então, pensa antes de colocar o nome, porque esse é um dinheiro que você não precisa gastar. Item número 5. As decisões do jogo contam, de verdade, é pra valer. Se você tem algumas atitudes ou respostas que você dá lá na história para os personagens, isso pode te levar mais pro lado da luz ou mais pro lado negro da força. Então aqui eu já tô com uma pontuação aqui, ó, de 12 mil. E tô mais para cima do lado da luz, que é essa opção que eu escolhi pro meu char. Eu posso colocar o alinhamento dele aqui, ó, comprometido com o lado da luz, comprometido com o lado negro, para fazer o alinhamento do teu personagem. Inclusive, caso você tenha feito um personagem que é um Jedi e começa a fazer só decisões que são do lado negro, isso você pode fazer isso, é livre para fazer isso, dá até um tempero a mais no jogo para você fazer esse tipo de roleplay, que é legal. Vai aparecer alguns sinais de corrupção no teu personagem. Vai aparecer alguns sinais de que o personagem está sendo corrompido pelo lado negro. Então vai começar a aparecer cicatriz, coisa na cara e isso daí tudo. Então, esse tipo de decisão importa. Se você tá em alguma quest, por exemplo, tô nessa quest aqui. Não, nessa aqui. É quest de classe. Não, nenhuma eu posso. Mas se você começou já alguma quest e por algum motivo deu algumas respostas que você não gostaria de ter dado, na hora do diálogo, você pode apertar ESC, que ele vai cancelar o que você respondeu. Mas isso tem que ser antes de terminar o diálogo. Depois que terminar o diálogo, você até pode refazer isso. Em algumas quests isso vai ser possível, em outras não. Você tem que chegar na quest, tem que ir no log de quest e apertar reset. Ele vai resetar a quest inteira, é o preço que se paga, mas você vai poder fazer ela de novo dando as respostas que você queria. Item número 6. Se você vai jogar com um amigo, se você e um amigo vão começar juntos ali a jogar, é muito importante que vocês escolham o mesmo server. É meio óbvio, ok? Mas informação aí, porque tem gente que não sabe e pode começar errado lá e tal. É muito importante que vocês escolham o mesmo server e a mesma facção. Então, vamos jogar junto? Vamos jogar junto, eu vou escolher lá um Sith Lord. Beleza, então você tem as 4 classes e as divisões entre classes. Existe um combo que eu vou deixar aqui na tela de personagens que vocês podem criar em conjunto para começar desde o nível 1. Caso vocês não batam isso,
vocês vão se encontrar a partir do nível 10 quando saírem do seu primeiro planeta. Então mais uma vez, segue na main quest, sai do primeiro planeta, vocês vão se encontrar e ser felizes. Se não, pega essa combinação que está na tela, que daí vai ser possível vocês começarem a jogar desde o nível 1. Item número 7. É simples, mas ajuda bastante. O botão Nunlock, que é o botão que liga e desliga o teu teclado numérico ali, é o Auto Run. Só pega o mouse, controla a direção e fica tudo certo. Cuidado com o buraco, não deixa o personagem andando sozinho e vai tomar água ou fazer número 1, número 2, porque pode acontecer uma tragédia, tipo, pior que essa. Item número 8. Vai nas opções, isso não vem como padrão, vai nas opções e em controles liga o Enable Area Loot e Enable Auto Loot. Clicou no personagem no chão, vai mandar tudo para bag. É bom, economiza tempo, depois você limpa, você vende, você raramente vai deixar as coisas que você... dos personagens que você mata no chão. Até porque no começo do jogo é bem importante, porque você pode pegar, vender tudo, fazer dinheiro e tal. Então, controles, auto loot no botão direito e habilitar o loot diária. Item número 9. Em alguns lugares da galáxia você vai encontrar uma oferta de missões heróicas. E essas missões heróicas são semanais, elas podem ser revisitadas várias vezes durante a semana. São missões que dão uns prêmios legais, mas são as missões difíceis. Então, fique esperto que elas são missões para serem feitas de 2 a 4 personagens. Então, arruma uma galera aí, faz as missões heróicas que elas são legais. Ou então pega umas missões heróicas lá do começo, dos primeiros planetas, principalmente os planetas que você já passou. Que daí você até dá conta sozinho. E aproveita essas missões heróicas para usar aquele bônusinho de XP, porque dá um boost bem legal. Item número 10. Se você está perdido pela galáxia, quer dar uma viajada rápida, isso só funciona se você já saiu do primeiro planeta e pegou a tua navinha. Shift M vai abrir o mapa galáctico e você vai poder voar bem rápido para onde você quiser, para o planeta que você quiser. Eu tenho uma estação aqui. Então, lá, agora eu estou na Frota da República. Eu vou lá para Alderaan, escolho o planetinha lá e viajo. Tem um custo de dinheiro ali, mas é bem barato. É só para não fazer aquela inflação louca no jogo. E dá-lhe. O 11º item dessa lista é sobre o seu Companion. Sobre o seu robozinho lá que vai ficar te seguindo. Você vai conseguir ele no primeiro planeta antes de chegar no nível 10, provavelmente, se você não fizer tanta side quest que nem eu fiz. Esse robozinho, ele vai te dar uma mão desgraçada no jogo, ele vai realmente te ajudar. Ele não vai ser só um pet que vai ficar atrás de você. Eu tenho aqui o T701, os seus companions vão ficar aqui nessa lista, né? Você vai lá no content e vem companions e você vai poder selecionar e saber mais sobre o seu companion. Uma coisa importante que você precisa saber é que você configura um papel que você quer que ele cumpra. Eu coloco o meu, e de início é bem interessante, que ele seja o seu healer. Exatamente, ele vai ficar te curando enquanto você vai estar lá lascando o sabre de luz ou lascando aquela lâmpada incandescente que você está no começo do jogo nos seus inimigos. Você pode configurar ele para ser um tanque também, se você está com outro tipo de personagem que não seja tão... tanque ou DPS, vai ser interessante. Ou você pode configurar ele para damage, para ser DPS ali, para te lascar a porrada em cima dos outros junto com você. Isso é bem importante, tá? Um outro ponto sobre o seu Companion é que apertando a letra C, você tem as configurações dele aqui, onde você pode ver o level que ele tá, as habilidades dele, os status deles de cada item. E aqui você pode trocar a aparência dele. Com o decorrer do jogo você vai ganhar mais aparências para ele. Você também pode adquirir aparências novas no Cartel Market. E trocar a arma dele. É bem importante isso, porque ele vai ficar com uma arma reba lá no começo do jogo. E se você nunca trocar, ele vai ficar com aquela arminha que não vai te ajudar muito, né?
E como eu disse, o Companion ele dá uma mão absurda. Então deixar ele com uma arminha forte é bem legal. Vai te dar uma mão bem interessante. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês por aqui com esse vídeo. Esse vídeo ali eu tentei trazer umas dicas que talvez fossem bem interessantes para quem está começando o jogo agora. Se você conhece alguém que está começando o jogo agora, manda esse vídeo para ele, que acredito que vai ajudar. E são coisas que, como eu disse no início, eu gostaria que eu soubesse antes de ter começado a jogar, que eu ia economizar muito do meu tempo. Star Wars The Old Republic é um jogo bem legal, bem divertido. Você pode começar a aproveitar o jogo agora mesmo com uma conta free to play. E se você quer começar o jogo, pega o meu link de indicação ali que você já vai começar com alguns bônus. Bônus de espaço no inventário, bônus de XP e tudo mais. Caso eu não tenha respondido alguma dúvida que você tenha ao decorrer do vídeo ou que você já esteja jogando e tenha uma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder para você com certeza. E aí a gente vai aumentando e fazendo uma comunidade legal de Star Wars The Old Republic no Brasil, porque tá precisando. Estamos precisando de brodagem, estamos precisando de Jedi, estamos precisando de Sith e estamos precisando de Mandaloriano. Então é isso aí. Pessoal, eu tô gostando demais de fazer esses vídeos de Star Wars. A comunidade aí tá me recebendo de uma maneira muito legal. Todo vídeo que eu coloco, tudo bem que não foram muitos ainda, mas estão aparecendo comentários muito legais mesmo, sabe? Isso me empolga. Eu não posso me comprometer muito, mas eu vou tentar trazer toda semana 2 vídeos por semana. Eu estou montando um calendário de conteúdo, uma agendinha ali, dedicando um pouquinho mais de tempo pro canal para falar mais sobre Star Wars. Ixi, cacete, começou um quebra-pau ali, hein? Para falar mais sobre Star Wars. Então, se você está gostando e se você joga ou quer jogar, se inscreve no canal aí, se inscreve no canal, dá um feedback aí. O pessoal que está comentando também está me trazendo feedbacks bem legais que está ajudando a complementar o que eu venho fazendo vídeo após vídeo. Então é isso aí, aquele likezinho aí e falou, até a próxima. E outra, que a força esteja com você, sempre.